você que nos acompanha pelas redes sociais, seja bem-vindo a este culto. Deus abençoe, Deus lhe visite você e sua casa, em o nome de Jesus. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pai, a tua palavra foi lida e nós te louvamos, pedimos que o Senhor fale conosco através desta mensagem. Tivemos um culto abençoadíssimo nesta manhã. Eu sei que nesta noite não está sendo e não será diferente. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Título da mensagem desta noite: Deus me chamou para ser águia. Certamente você já ouviu muito essa expressão, essa comparação. A Bíblia nos compara a muitas coisas. A Bíblia nos compara a árvore plantada à beira das águas. A Bíblia nos compara a casa construída em cima da rocha. A Bíblia nos compara a ovelhas. E a Bíblia também nos compara a águia. A gente tem vivido dias hoje onde as pessoas cada vez mais estão se deparando com a perda da sua identidade. E se não bastasse perder a identidade, as pessoas estão tendo dificuldade em encontrar a sua identidade. Elas vivem crises na aptidão profissional. A pessoa não sabe qual é o seu chamado profissional. Ela não tem capacidade de discernir se ela é exata, se ela é biológica, se ela é humana. Ela não sabe discernir. A pessoa tem a incapacidade ou dificuldade de se encontrar nas suas escolhas ou no seu chamado ministerial, espiritual. Qual é o meu dom, qual é o meu talento? Quero servir a Deus. De que maneira eu posso servir a Deus? Eu não sei se eu estou no louvor, se eu dou aula, se eu trabalho na recepção da igreja. Crise de identidade, dificuldade de se encontrar, dificuldade de olhar para si mesmo. Digo, o lugar mais longe para eu chegar é dentro de mim. Esse sempre foi e essa sempre será a grande e maior distância das nossas vidas, não é Deus. O lugar mais longe de você e eu chegarmos não é Deus, porque Deus é Emanuel, Ele está aqui pertinho. Você orou, Ele responde. Deus é um Deus de graça. Jesus rompeu o véu, hoje temos livre acesso a Deus. O lugar mais difícil de você e eu chegarmos é dentro da gente. Não é à toa que os consultórios psicológicos, psicanalistas, psiquiátricos cada vez mais estão crescendo. Isso tudo é fruto de uma perda de identidade. Pessoas que não sabem discernir aquilo que são, aquilo que desejam realmente, aquilo para o qual foram chamadas. A crise de identidade na área da sexualidade. Antigamente existia homossexual, heterossexual, homem, mulher. Hoje em dia tem mais de 70 gêneros. Você já pensou? Mais de 70 possibilidades de você definir a sua sexualidade. E mesmo assim as pessoas não se encontram. Vivemos a geração da informação cada vez mais. Agora a inteligência artificial é a bola da vez. Tudo você faz uma inteligência artificial. Quer escrever um livro, entra lá naquele sistema lá de inteligência que você no dia seguinte tem o livro pronto. E o livro é seu, de sua autoria. De sua autoria. Mas isso não tem impedido as pessoas de viver esse distanciamento. Portanto, nós precisamos nos debruçar aqui a esta verdade, para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa se entender. Eu quero sugerir um livro, não o fiz de manhã, mas quero fazê-lo à noite, sugerir um livro já há bastante tempo, que foi lançado do pastor Rick Warren, chama Uma Vida com Propósito. Se você nunca leu esse livro, leia-o.
uma vida com propósito. Ele começa a trazer-nos exatamente o caminho para nos encontrarmos dentro de um propósito divino, encontrarmos a nossa identidade cristã. E quando a gente quer buscar essa identidade, nós precisamos buscar aquilo com o qual Deus nos compara. E Deus nos compara como águias. Então, quando eu estudo a natureza da águia, as características da águia, a proposta de existência da águia, eu preciso trazer essa realidade para mim. Que é uma identidade que as pessoas perdem como cristão, e nós precisamos debruçar, eu preciso pregar sobre isso em breve. Tabernáculo. Tabernáculo no Antigo Testamento tem uma riqueza de significados. E não foi à toa que Deus levava o seu povo para buscar a presença de Deus dentro de um tabernáculo, porque Deus já sabia que mais adiante, séculos depois, Ele nos elegeria como tabernáculos dEle. Diga, eu sou o tabernáculo de Deus. O que significa isso? Morada do Espírito Santo. Se debruça, se identifica com o tabernáculo no Antigo Testamento, que você vai entender o propósito de hoje. Você vai entender o propósito de hoje. Mas enfim, eu quero me debruçar com você com esta característica que faz parte da nossa identidade, que é sermos parecidos com águias. Deus nos elegeu com tantas virtudes e nós não podemos permitir que essas virtudes escapem pelo vão dos nossos dedos e deixemos de vivê-las. Por exemplo, Deus diz que você é a imagem e semelhança a Ele. Isso faz toda a diferença. Não se compare a um animal. Você está acima de qualquer criatura divina, porque você é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Ou seja, você já tem a certeza da vitória. Talvez você não vença literalmente aquela situação, mas naquela situação Deus vai te dar a vitória de alguma maneira. Outro dia eu gravei uma oração da manhã, citando o exemplo de que as circunstâncias nem sempre compreendidas, mas podem nos ser favoráveis. Quantas pessoas atrasaram quando teve lá o ataque às Torres Gêmeas? Atrasaram, perderam o metrô, perderam o trem, furou o pneu do carro, acabou o combustível, chegou atrasado no trabalho, chegou ansiosa, e quando chegou, aqueles prédios já tinham sido alvo de ataque. Foi um livramento. Me lembro de um pastor amigo que estava vindo de Botucatu para Piracicaba, furou o pneu do carro dele, ele ficou triste, bravo, poxa, vai me atrasar a vida, vai demorar, estava sozinho na estrada, precisou parar para trocar o pneu, e alguns carros que estavam caminhando junto com ele prosseguiram. Mais adiante ele viu um grande engarrafamento na pista, houve um grande acidente. E ele teve a certeza absoluta que Deus havia dado um livramento para ele, que senão o carro dele estaria envolvido naquele acidente. Somos mais do que vencedores. Deus nos dá a vitória de qualquer maneira. Somos filhos de Deus, legitimados por Cristo, enxertados na árvore, diz a Bíblia. Somos possuidores da autoridade em nome de Jesus. Somos possuidores de uma luz que dissipa o poder das trevas. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que o diabo sequer pode lhe tocar. Você já pensou nisso? Você pode louvar a Deus por isso? O diabo não pode te tocar. Isso faz parte da minha identidade cristã. Quantas pessoas têm medo das trevas, têm medo do diabo? Você deve respeitar as trevas, não brincar com as trevas, mas ter medo não, porque Deus te colocou acima
de tudo isso. Isso faz parte da sua identidade, daquilo que Deus elegeu para você viver. Somos herdeiros das promessas de Deus. Não aconteceu, mas pode acontecer a qualquer hora. Deus é especialista em fazer isso na nossa vida, ó. Eu não sou muito adepto aí à visão do Pablo Marçal, mas eu admiro esse rapaz de muitas coisas. Ele é atendente de telefone. E você vê desde o início das perspectivas dele o quanto era uma pessoa cheia de fé. Às vezes tem lá umas questões hereges que ele fala da Bíblia, né? Por desconhecimento, por ignorância, não é por maldade. Mas você vê que é uma pessoa de fé. E o que Deus não fez na vida desse rapaz? Estou falando de alguém que é coisa recente, questão de poucos anos, 10, 15 anos, Deus revolucionou a vida deste homem. E Deus pode fazer isso na sua e na minha vida, a qualquer hora, a qualquer tempo. Se é que não já o fez em muitas áreas das nossas vidas. Se é que já não nos revolucionou em muitas áreas das nossas vidas. Somos vasos de unção, diz a Bíblia, unção e poder. Enfim, tudo isso faz parte da identidade divina. Quais são as características de uma águia às quais devemos nos atentar para ver se estamos alinhados nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser, de viver, porque é assim que Deus vê você e eu. A primeira delas é que as águias demoram a atingir o seu tempo de amadurecimento. Elas levam cerca de 1 ano para se desenvolverem e elas vivem cerca de 70 anos. As águias levam cerca de 1 ano, 12 meses. 12 meses para aprenderem a voar e se verem como águias. 12 meses. E elas chegam a viver até 70 anos. Certamente, nos primeiros anos, elas vão viver nesse amadurecimento até que elas se veem perfeitamente como águias e usufruem de toda a capacidade física e toda a habilidade que uma águia tem. O que isso tem a ver com você e comigo? Tem a ver que muitas vezes a gente não quer viver o tempo da maturidade. A gente quer viver o hoje e o agora. Não quer esperar o agir de Deus. Não importa se na vida do fulano aconteceu com 20 anos, do ciclano com 30, do beltrano com 40, talvez na sua vida aconteça com 60. O que nós precisamos entender é que tudo é o tempo de Deus. Quando você procura fazer algo fora o tempo da maturidade, você está se prejudicando, se violentando. Quantos pais são irresponsáveis, às vezes de uma forma inconsciente, quando dão ao filho a chave de um carro, de um filho que não tem carta? Quando incentiva o seu filho de 12, 13 anos a começar a namorar? Desculpa, mas para mim é irresponsabilidade. Você está tirando do seu filho o direito dele ser criança, dele ser adolescente. Ele não tem a capacidade intelectual, emocional para discernir ainda o que é melhor. Por isso que você é pai. Por isso que você é mãe, para você pensar por ele. A ciência diz que até os 25 anos, há literatura que até 28 anos, ainda o cérebro do ser humano está em fase de desenvolvimento. Por isso que a psicologia é contra, na sua grande maioria, ela é contra criança fazer mudança de sexo. Porque a psicologia afirma que ela ainda não é dotada de pleno entendimento para assumir uma responsabilidade dessa e amanhã se arrepender e não tem como voltar. Aí fora, todo mundo incentiva, mas não tem esse discernimento. A maturidade, irmãos, faz parte da nossa vida. E nós precisamos respeitá-la. Entenda que se você não for maduro o suficiente diante daquilo que Deus tem para você, não vai acontecer. Ponto. Diga, Deus cria seres humanos. Deus cria filhos. Deus não cria monstros.
O que é uma pessoa rebelde, anárquica, que vive na libertinagem, senão um monstro moral? Um monstro, você não sabe o que vem nessa pessoa. Ela não tem responsabilidade, ela não tem compromisso com a verdade. É um monstro moral. Deixa Deus te amadurecer. Deixa Deus te fazer crescer. Respeita o tempo. Você tem uma natureza. Nós somos comuns à nossa natureza humana. Nós somos comuns à nossa natureza espiritual, mas nós não somos comuns à nossa natureza individual. O que Deus tem para o pastor Zen é do pastor Zen. O pastor Zen usou uma meia ontem no jogo de futebol, que tem que ter coragem, ousadia, valentia, nobreza. Depois vocês vão ver aqui, nem Patati Patatá tinha aquela meia. Nem Salomão, no ápice da sua glória, tinha aquela meia, Rafael. Nem Salomão. Cada um tem a sua individualidade. E é nessa individualidade que Deus trabalha no nosso amadurecimento. Respeita o tempo de você amadurecer. Se as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria, se debruce em Deus, descanse em Deus. O que diz a Bíblia? Mas os que esperam no Senhor, espera nele. Não espera na sua expectativa, espera em Deus. Senhor, eu coloco aqui, diante do Senhor, diante do teu altar, diante da tua vontade, e eu profetizo que a tua vontade seja feita, e deposita, espera nele. Segunda característica. Aliás, eu quero ler um texto aqui em Eclesiastes 7:8, antes de eu prosseguir. Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Seja paciente. Seja paciente, porque Deus diz que o fim das coisas é melhor que o começo delas. Mas você vai poder só desfrutar desta verdade se você esperar o fim das coisas acontecerem. Segunda característica é que a águia constrói o seu ninho nos mais elevados penhascos. A águia é diferente da andorinha, da rolinha. Ela não constrói o ninho em qualquer lugar. Em casa tem lá no quintal um ninho de rolinha, bem em cima do ar-condicionado. Se você estender as mãos assim, você tira os gravetinhos do ninho. A águia jamais. Ela constrói o seu ninho a dezenas de metros de altura, ou talvez centenas. Isso exige dela mais esforço. Você pegar um graveto daqui e levar a 10 metros para fazer o seu ninho é uma coisa. Você pegar um graveto daqui e levar a 50, 70 metros é outra coisa. Mas é assim que ela faz para se proteger. Se proteger dos inimigos, se proteger dos predadores, para lhe trazer mais segurança. Para isso há empenho, para isso há esforço, para isso há sacrifício. Para isso há dedicação. Aonde você tem construído o seu ninho? Diga: o meu ninho é o começo de tudo. O ninho é o começo de tudo, querido. O ninho é a raiz, o ninho é o berço, o ninho é a origem. O ninho é aquilo que vai ser o alicerce para toda a vida. A gente tem visto aí na psicanálise o quanto nós somos formados até os 7, 8 anos de vida. 99% dos seus problemas emocionais são fruto do que você viveu até os seus 7, 8 anos de idade, segundo Freud. E muitas vezes você vê o pai e a mãe desprezando o ninho, não dando importância para o ninho.
desmerecendo aquele momento, fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Valorize o seu ninho. Se você vê um prédio de 30 andares, se você tem a certeza absoluta que tem muitas dezenas de metros lá para baixo, construídos. Só que você não vê, mas estão lá. É o alicerce. É a base. A gente vive numa sociedade hoje que não está preocupada com o alicerce. Por isso que estamos nos deparando com uma geração fracassada em muitos valores. Porque os pais não se preocuparam com o alicerce há 10, 15 anos atrás. Fracassada. Valorize o seu ninho, se esforça, seja como a águia, não faça o seu ninho em qualquer lugar, de qualquer maneira, não se relacione com qualquer pessoa, não frequente qualquer ambiente, não se sujeite a qualquer verdade. Irmãos, hoje as pessoas trocam o pastor delas pelo pastor da internet. Outro dia eu vi um vídeo do pastor lá de Belo Horizonte, da 8ª de Belo Horizonte, Jeremias Pereira, falando com muita propriedade. Você fica assistindo o pastor lá na internet, você não sabe quem ele é, se ele é um adulto, se é um sem vergonha, se ele mente, se ele trafica, você não sabe quem ele é, e você ovaciona aquela pessoa e coloca como seu guia espiritual, e o seu pastor que está do seu lado você não valoriza. Você que tem o poder de acompanhar a vida dele, a história dele, você não valoriza. Mas aquele que você desconhece, você valoriza. Gente que não está preocupada de onde vem a fonte. Na faculdade eu aprendi que toda citação que eu tenho de fazer, eu preciso citar a fonte, senão não tem valor. Além de ser crime. Porque eu posso citar a palavra de alguém que não está o nome lá. Há um tempo atrás eu chamei a atenção de um pastor na internet. Ele pegava as minhas postagens, cortava meu nome e postava. Eu vi uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí eu falei, não. Falei, pastor, eu vou pedir um favor para o senhor, querido. Eu levo tempo para fazer isso. Tempo para pesquisar, tempo para fazer uma arte. É da minha autoria. Então, se você quiser postar qualquer coisa que eu posto nas minhas redes sociais, fique à vontade, só não tire o meu nome, porque é feio isso. Essa semana eu encontrei com ele num supermercado aqui da cidade, ele fez de conta que não me viu. O problema é dele. Nem sei o que eu estou falando isso para você. Constrói o seu ninho. Constrói o seu ninho. Dedica-se a construir valores que vão perdurar por toda a sua vida. Dedique-se a investir na sua intelectualidade. Dedique-se a investir na sua vida espiritual. Dedique-se a eleger e selecionar as pessoas com as quais você se relaciona. Irmãos, isso faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. A Bíblia já disse, se você quer ser sábio, ande com os... Com os sábios. Você quer ser um bom pai, mas anda com gente que nem vê o filho? Você quer ser uma boa mãe, mas anda com mãe que abandonou o filho na maternidade? Você quer ser um excelente profissional, mas anda com gente que não para 2 meses no trabalho? Você quer trazer consigo valores morais que agradem a Deus e seja bênção para a sua vida, mas anda só com marginalizado na moralidade? Todas as vezes que eu aconselho um casal que eu vou fazer o casamento, uma das primeiras coisas que eu falo para eles é: escolheu já o padrinho? Quem é o seu padrinho? Ele tem valor moral? Não se esqueça que o seu padrinho vai ser a pessoa que vai impor as mãos sobre você e vai trazer toda a influência espiritual dele sobre a sua vida. Agora, a pessoa não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a moralidade, não tem compromisso com os princípios de Deus, não é um bom pai, não é um bom marido, não é uma boa esposa, e você escolhe para ser seu padrinho de casamento? Diga, cada um tem o que merece.
A gente colhe, filho, aquilo que a gente planta. A gente colhe aquilo que a gente planta. Prioriza o ninho da sua vida. Sacrifica. Sacrifica. Às vezes os líderes aí do infantil, adolescente, falam, pastor, tem pai que às vezes reclama de trazer o filho de sábado, trazer o filho de quarta-feira. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja está aqui para ser bênção na sua vida. Agora você tem que fazer a sua parte. O mais difícil é você ter um filho que deseja estar na igreja. Esse é o mais difícil. Não é trazer na igreja. Agora, se você tem um filho que tem desejo de estar aqui numa atividade de sábado, você vai ser o primeiro a servir de impedimento para que isso não aconteça. Põe a mão na sua cabeça. Valorize o seu ninho. O carro que você pode dar para o seu filho, amanhã ele bate e acaba. É a história do filho pródigo. O filho pródigo errou fazendo suas escolhas. Mas o filho pródigo revelou a grandeza de quem era o pai dele, quando ele reconhece o seu erro. Quando ele cai em si. Quando ele se encoraja a pedir perdão ao pai. Quando humildemente ele se sujeita a ser servo do pai e não voltar como filho. Isso demonstra a virtude que o pai tinha, o quanto o pai ensinou para aquele menino. Esse pai tem que ser você e eu. Se os nossos filhos amanhã fizerem escolhas erradas, isso é um problema deles, mas nós temos a consciência, temos de ter a consciência que nós fizemos o nosso melhor. Amém? Como você tem construído o seu ninho? Sem critérios? De qualquer jeito? Não. Terceira característica, constrói o seu ninho com as próprias penas do corpo. Olha que coisa interessante. A águia, Neia, ela tira as penas do corpo, depois que ela constrói o ninho com gravetos e espinhos, e ela forra o ninho com as suas penas, para que ele fique mais confortável para ela e para os seus filhotes. Diga, conforto exige de nós dor e sacrifício. Tem gente que quer colher tudo de bom e do melhor da vida, mas não quer plantar. Diga, ninguém colhe sem plantar. Para de ficar olhando a lavoura do outro e cultiva a sua lavoura. Esqueça se o outro merece, se o outro não merece. Esqueça se é justo ou não é injusto. A lei é essa, quem semeia, colhe. Se ele não semeou, de duas uma, ou ele colheu porque alguém semeou por ele, às vezes é uma herança de pai, de mãe, ou em pouco tempo ele vai perder aquilo que ele tem. Mas cuida da sua vida. Cuida da sua vida. E procura você viver com conforto. Procura proporcionar conforto. Irmãos, tem gente que é pior que curva de rio. Tudo que se imagina de desgraça está no coração daquela pessoa. Inveja, cobiça, ciúmes. Desgraça. Sabe quando essa pessoa vai ter paz na vida? Nunca. Nunca. Diga, a inveja, os ciúmes, o ressentimento são instrumentos que roubam a nossa paz. Quer conforto? Quer paz? Quer tranquilidade? Quer descansar a sua cabeça no travesseiro? Arranca as penas. Se sacrifica. Faz aquilo que é difícil, mas tem de ser feito. Quer um exemplo de sacrifício? Orar. É gostoso orar. Mas orar todo dia? Orar 1 hora? Orar 2 horas? Um pastor aqui de Piracicaba que esteve uma vez numa igreja lá na Coreia, igreja batista, e ele disse que quando ele subiu no altar, tinha uma plaquinha no altar. Aqui só pode subir quem ora
pelo menos, se eu não me engano, era 8 horas por dia. Não me recordo agora. Não sei se era 8 ou 13, se não me engano, era 8 horas por dia. Só pode subir aqui quem ora pelo menos 8 horas por dia. Eu não sou muito adepto dessa questão de quanto mais ora, quanto mais crente é. A oração é meio relativa, mas deixar de orar é óbvio que a gente não cresce. É um sacrifício muitas vezes. Diga, oração que gera poder, que provoca mudanças no mundo espiritual, ela requer disciplina. E a disciplina é sacrifício. A disciplina é um desafio. Qualquer disciplina é um desafio. Porque sempre nós somos tentados a deixar de viver as regras. Quer um outro sacrifício que traz conforto para a alma? O perdão. Fica sem perdoar para você ver. Fica sem pedir perdão para você ver. Fica sem se perdoar para você ver. Se a sua vida não vai ser um desconforto total. Quer conforto? Perdoa. Resolve. Como dizem por aí, passa a régua. Tem uma pendência, o cané, né? Preciso conversar com você, filha. Venha cá. Está acontecendo isso. Me perdoa, te perdoa. Está resolvido, né? Te amo em Cristo, ó. Cada um vamos viver do nosso jeito. Mas ficar com pendência, porque isso tira o conforto do nosso ninho. E ninho desconfortável é vida desgraçada. Irmão, se existe uma coisa que a gente tem que valorizar na nossa vida, é o tempo. É o tempo. Quem aqui já tem cinquentinha, que nem eu? Cinquentinha. Vamos para aí. Cinquentinha. Vou te dar uma notícia boa e ruim. A boa é que você está na maturidade da vida para experimentar o melhor de Deus para você. Eu não vou dizer nem ruim, é mais difícil. É que a gente tem só 30, 40 anos de vida. Trinta, 40 anos de vida. Nossa, pastor, que horror! Eu estou falando bobagem? Faz cálculo! Ou você acha que você vai viver 120 anos? Hein, Joaquim? 120? Aqui, Nostradamus. Se você tem mais 30 anos para viver, seja mais seletivo, mais criterioso. Se preocupe mais com o seu ninho, com o conforto do seu ninho, porque daqui para frente, filho, você tem que curtir a vida. Outro dia conversei com uma mãe cujo filho estava explorando nas suas questões materiais, financeiras. Eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Você trabalhou a vida inteira para agora você descansar. O seu marmanjão tem que trabalhar. Agora você tem que usufruir aquilo que você labutou a sua vida inteira. Você não tem que fazer o que é para ele fazer. Aí ele ficou bravo comigo. Paciência. Quer sofrer, sofra. Quer viver num ninho espinhoso? Viva. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Não é isso que é ser águia. Não é isso que é ser inteligente. Quarta característica. Involuntariamente os filhotes têm o seu ninho removidos. A primeira coisa que a águia mãe faz quando ela percebe que o filhote já está em idade de bater as asas e começar a voar e a viver suas experiências individuais como águia, é tirar a pena. Porque tirando a pena, o ninho fica pontudo. O ninho fica com os espinhos e os gravetos machucando. E a vizinha começa a se incomodar. Mas se for uma vizinha folgada,
Pode tirar a pena que for, ela vai continuar lá folgada. Cutuca aqui, cutuca ali, mas ela está lá. Sabe o que a águia faz? Ela começa a destruir o ninho. Ela tira um gravetinho. Eu fico imaginando só a avezinha olhando. Ela tira um espinho, tira um outro gravetinho. Começa a entrar vento. Aquele calor confortável deixa de existir. E ela fica só olhando. De repente não tem mais ninho nenhum. E dizem os estudiosos da área, os especialistas em águias, os agólogos, que a ave mãe então empurra a avezinha do ninho, e ela cai, a mãe vem e pega com as suas garras, coloca em cima dela, e fica virando aquelas piruletas, aquelas coisas todas, e treinando, ensinando a sua avezinha a voar, até que ela começa a voar. Sabe quem faz isso com a gente? Sabe quem de vez em quando tira as penas? E se necessário for, tira os gravetos, tira os espinhos do seu e do meu ninho? Quem que faz isso com a gente? Hã? Deus. É por isso que às vezes a gente vive lutas, desafios. É por isso que às vezes o óbvio não se cumpre. É por isso que às vezes a gente vive situações que a gente não tinha por que viver. Não tinha por que viver. Estava tudo certo, tudo traçado, tudo planejado, tudo sob controle. Mas talvez estava distante de Deus. Mas talvez estava fora do propósito de Deus. Mas talvez não estava dentro da vontade de Deus para a sua e para a minha vida. E aí Deus disse, espera um pouquinho, deixa eu tirar um pouquinho esse conforto aí, deixa eu mudar um pouquinho essa situação, porque ele vai viver com conforto e vai chegar no inferno confortavelmente. E não é isso que eu quero. Deus faz isso. Quando Deus faz isso, o que a gente tem que fazer? Se esforçar para aprender a voar. O que disse o Senhor? O que disse Isaías para Deus quando Deus chama Isaías? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando Deus começa a destruir o ninho do profeta Jonas, e Jonas desce, até que o ninho estava completamente destruído, ele estava dentro do ventre de um peixe. Jonas fala, tá bom, Senhor. Tá bom. Eu vou fazer a tua vontade. Deus vem e coloca Jonas na praia e todo aquele tormento cessa, aquela tempestade cessa, toda desgraça cessa. Mas precisou Jonas fazer o quê? Alinhar. Amém? Na sua identidade divina cristã, Deus faz isso com você e comigo. Porque Ele nos ama. Porque Ele sabe a capacidade que Ele nos deu para voar. Para voar. Quem já andou de avião, não é gostoso você olhar, contemplar a grandeza da natureza em cima de um avião, de balão? Eu andei de balão uma vez, que coisa linda. Coisa linda, que experiência maravilhosa. Eu tenho um sonho de um dia andar de asa delta. Tem um irmão aqui de manhã, o Rogério, que ele trabalha com isso. Já falei para ele, eu vou lá um dia, qualquer dia lá, nós vamos andar de asa delta. Tem um sonho. Para quem deu um show ontem no futebol, nos homens aí, andar de asa delta é fichinha. Vem, pastor Zé. Fichinha. Contemplar. Amém? Quinta característica. A águia é uma ave de extrema coragem e ousadia. Em meio às nuvens pesadas, ventos fortes, grandes tempestades, as pombinhas procuram refugiar-se nos telhados e nos beirais
das coberturas, os pardais se escondem entre as árvores, mas as águias desafiam tudo e todos e miram de frente às tempestades, empreendendo um voo ascendente a mais de 50 quilômetros. Diz os estudiosos de águias aqui, da natureza animal, os especialistas em aves silvestres, que a águia chega a voar numa velocidade de 320 quilômetros por hora. O falcão chega a voar cerca de 380 quilômetros por hora. Olha que coisa maravilhosa. A ave não foge dos desafios. Ela perfura os desafios. A pombinha, a rolinha, a andorinha, ela se esconde. A águia não. Diga, a primeira reação de quem vive no pecado é se esconder. Quando Adão e Eva pecaram e Deus se manifestou no Éden, o que Adão e Eva fizeram? Se esconderam. Esconderam a nudez, os valores errados e se esconderam da presença de Deus. Mas Deus nos chamou para enfrentarmos os nossos desafios. Enfrentarmos. Tem que fazer, faz, tem que falar, fala, tem que ficar quieto, fique quieto, tem que engolir seco, engula seco, tem que se humilhar, se humilhe, tem que resolver, resolva. Enfrente os seus desafios. Tem que ser domesticado, seja domesticado. Tem que ser pisoteado, seja pisoteado. Não sei qual o momento da sua vida que você está vivendo, mas se tem de ser, que seja. Se tem de esperar, que espere. Há coisa na minha vida que eu só estou esperando. Eu estou esperando. Porque eu creio que mais dia, menos dia, Deus vai fazer algo e vai ser tudo diferente. A minha parte estou fazendo. Tem coisas para melhorar, vão melhorar, mas não é nada que venha mudar radicalmente a minha vida. Agora, se tem para fazer, faça. Faça. Porque Deus te capacitou a voar. E mais do que isso, Deus te capacitou a enfrentar grandes tempestades. Amém? Você pode louvar Deus por isso? Eu quero gravar um vídeo. Esses dias eu estava arrumando algumas coisas lá de casa. Um parafuso solto, uma prateleira solta, arrumando coisas domésticas que o homem faz. E eu peguei uma caixa de ferramentas que a gente tem lá em casa para fazer isso. E um dia eu cheguei, acho que foi segunda ou terça-feira, não sei, eu cheguei assim, pus a caixa de ferramentas em cima da mesa de jantar. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou arrumar esse negócio aqui. Só faz 20 anos que está aqui essa caixa. Eu peguei parafuso por parafuso. Eu tenho uma lata cheia de parafuso, uma lata cheia de bucha. Eu peguei e joguei tudo na mesa. Falei, esse parafuso é pequeno, esse é médio, esse é grande, isso aqui é... E eu peguei uma caixinha que eu tinha lá e coloquei tamanho, tudo certinho. Tirei até foto. Falei, isso aqui dá uma história. Preciso registrar. Tirei algumas coisas da caixa que estavam ocupando o volume, que eu joguei fora. Tinha uma caixinha quebrada lá que estava há anos, eu nem sabia que estava quebrada. Tinha uma outra caixinha vazia, só tomando espaço. Conclusão, a minha caixa de ferramentas ficou organizada. Que satisfação. Que honra. Falei para minha esposa hoje, eu arrumei a caixa de ferramenta. Ela nem ouviu. Você perguntar para ela, e a caixa de ferramenta? Ela fala, o quê? Tem problema. Porque ela não entendeu a importância daquilo. Às vezes, querido, puxa a cadeira da sua mesa de jantar, coloca tudo na mesa e resolve.
isso vai te fazer bem. Isso talvez seja um divisor de águas na sua vida. Só que isso exige da gente coragem. Porque às vezes a gente se depara com verdades que a gente não quer se deparar. Às vezes ouve coisas que a gente não quer ouvir. Vai ver coisas que a gente não quer ver. Não tem problema. Tenha coragem e ousadia. Tem que enfrentar a tempestade? Vamos enfrentar a tempestade. Tem que lutar? Vamos lutar. Tem que prosseguir? Vamos prosseguir. Mas não seja como a rolinha, a andorinha, que se esconde e espera a tempestade passar. Não. Vai lá e resolve. Amém? Sexta característica, diga: a águia se renova por volta dos 40 anos de idade. A águia começa a arrancar as suas penas. E depois que ela arranca as suas penas, ela começa a bater o seu bico na rocha, até que ele se desprende e ela fica sem bico. Ela fica deformada. Diga, é uma fase de transição. Às vezes a gente vive fase de transição que a gente fica deformado, não sabe quem a gente é. Né? Não sabe quem a gente é. A gente entra em crise emocional. O que eu fiz da minha vida? Onde eu cheguei? Mas são fases que você precisa se renovar. E aí as penas começam a crescer, o bico começa a se desenvolver, e ela, está novinha para viver mais 30 anos. Diga, renovação. A gente precisa se renovar, irmãos. Renovar aqui. Leia algo que você nunca leu. Vai estudar coisas que você nunca estuda. Está aqui meu querido Firmino Neto, grande estudioso. Esses dias foi homenageado pela sua capacidade teológica. Professor. Recicle-se. Renove-se. Respire coisas diferentes na sua vida. Mantenha o seu alicerce. Mantenha a sua base. Não seja aventureiro de ficar trocando de base, porque aí você vai começar tudo de novo. Não é isso. A águia não deixou de ser águia, ela continuou sendo águia. A águia não jogou a sua energia fora, a sua experiência de águia fora, a sua habilidade de caça fora. Ela continuou com tudo aquilo dentro dela. Ela renovou coisas que precisava renovar. Renova. Sabe aquela blusinha toda rasgada? Joga fora. Sabe aquela torneira que não funciona mais? Troca. Renova. Renova os seus pensamentos, renova a sua fonte de intelectualidade, renova. Se dê o direito de conhecer outras pessoas, não precisa descartar quem já conhece, apenas se dê o direito de conhecer outras pessoas, se dê o direito de viver novos relacionamentos afetivos, sociais, se dê o direito de desenvolver coisas que você nunca desenvolveu. Às vezes eu ouço gente falar, pastor, a igreja é isso aqui. Você já se deu o direito de viver essencialmente a igreja? De trabalhar na igreja? Nós temos um povo apaixonado aqui em servir. Que coisa gostosa ontem, né, Joca? Jogar futebol, todo mundo feliz, alegre. Corintiano abraçando São Paulino, palmeirense. Tinha uns perdidos lá, mas estava lá. Estava lá. Né? A maioria tudo sem forma. Ou melhor, tudo numa forma só. Mas estava lá jogando, se deliciando, aprendendo. Para mim foi coisa nova. Acho que faz uns 15 anos que eu não jogava bola, pastor Zé. E dei um show. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu estava no gol. E eu vi nos olhos de alguns irmãos um fogo ardente. Que não era do Espírito Santo, Ismael. Era um fogo. Mas talvez pensando assim, nossa, aquele aconselhamento que o pastor me deu, aquele sermão que veio de cheio, e a minha esposa não parava de me cutucar, é hoje. Mas irmão, não tinha um dó,
não tinham misericórdia. Irmãos que não sabem o que se chama longanimidade. A maioria era tudo gente de coração bom, mas tinha uns peludos lá. Só que Deus colocou uma barreira de anjo e defendia aqui, ó, aqui. Por que eu estou falando isso, pastor Zé? Renovação. Renova. Se deu o direito de fazer coisas que você nunca fez. Se deu o direito de fazer coisas que você fez há muito tempo. Há muito tempo. Se deu o direito a voltar a uma sala de aula. Se deu o direito a visitar lugares que de repente é o seu desejo e você nunca se programou para isso. Se deu o direito a se programar, a se especializar na sua profissão. Se deu o direito de renovar-se, porque isso é importante. A gente precisa. Diga, a renovação é vital para as nossas vidas. Esses dias tinha uma pessoa no curso lá de psicanálise que disse que estava tentando emagrecer e ela disse que dorme pouco. E eu disse para ela assim, desculpa, mas se você dorme pouco, você não vai emagrecer. Nossa, pastor, que horror! Falei, a probabilidade de você não emagrecer, se você dorme pouco, é muito grande. Porque o nosso organismo precisa de sono para regular substâncias orgânicas, hormônios, as reações químicas dentro da gente. O sono é vital nesse processo. Falei numa sexta-feira à noite. Quando foi no dia seguinte, ela falou, pastor, eu não dormi essa noite. Eu não dormi porque as suas palavras ficaram aqui. E eu fui pesquisar. Falei, minha filha, me perdoe, eu não queria ser motivo de insônia na sua vida. Não, pastor, mas fez bem. Porque eu fui pesquisar e realmente tudo que o senhor falou é verdade. Eu vou me disciplinar mais. Eu tenho dificuldade hoje para dormir. Eu durmo bem. O tempo que eu durmo bem. Mas eu tenho dificuldade, porque eu aprendi a fazer as minhas coisas à noite. Eu gosto de fazer as coisas à noite, pensar à noite, eu gosto. E hoje tornou-se um hábito que é ruim. Mas é uma verdade. Se renova, até nos hábitos. Amém? E por fim, a águia é um animal que tem visão. Ela consegue enxergar a sua presa, uma serpente, um camundongo andando nas proximidades de uma rocha. Ela consegue enxergar essa presa de pequeno tamanho, a cerca de 1 quilômetro de distância. 1 quilômetro de distância. Ela tem visão. E na sua visão ela tem a capacidade de enxergar o alvo nos detalhes. Às vezes o que falta na gente é visão. Um dia questionaram a esposa do Walt Disney. Ele já havia falecido, o parque já havia sido construído nos Estados Unidos, e disseram a ela, nossa, que triste, né? Que pena que o seu marido não pôde ver tudo aquilo que foi construído. E ela disse assim, triste? Não. O meu marido foi o primeiro a ver tudo isso. Se tudo isso aconteceu, é porque antes de tudo ele viu. Visão. Gente que vê. E gente que luta para que a sua visão aconteça. Não importa quanto tempo vai acontecer. Não importa. Para de ficar ouvindo as pessoas. Tem que ser isso, tem que ser aquilo. Faça aquilo que Deus te mostrou como visão. É importante a gente ouvir conselhos, receber palavras, mas se Deus colocou algo no seu coração, querido, vá até o fim. Vá até o fim. Um homem, certa vez,
Diz que revolucionaria o mundo dos automóveis com rodas de borracha vulcanizadas, infláveis. Todas as pessoas o abandonaram, não acreditaram na sua tese. Isso é louco, rapaz. Esse negócio não vai dar certo. O carro fica em cima do ar. Não vai dar certo. Ele correu atrás dos seus sonhos, ele teve uma visão, perseverou na sua visão e a coisa aconteceu. O sobrenome deste homem é Goodyear. Ele teve tudo para desistir porque a sua visão foi desacreditada. Mas ele prosseguiu. Ele prosseguiu. Thomas Edison, após 800 tentativas, eu já vi literatura que fala de 1.600, 1.200 tentativas, apresentou a primeira lâmpada incandescente. Você já imaginou alguém tentar mais de 1000 vezes uma coisa para que ela dê certo? Tem que ter visão ou não tem? O louvor pode vir à frente, por favor. Tem que ter certeza ou não tem? Tem que ter algo definido dentro dele que vai acontecer ou não tem? Uma coisa é você tentar 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, mas 1000 vezes, porque ele tinha uma visão. Ele não deixou que nada o impedisse de chegar naquilo que trazia dentro dele, um pressentimento. Um dia eu li sobre a história de Thomas Edison e ele trazia o seguinte pensamento: cada tentativa que não deu certo não é uma tentativa frustrada, mas é uma tentativa que eu não vou perder mais tempo. Cada tentativa que não deu certo não é uma tentativa frustrada, mas é uma tentativa que eu não vou perder mais tempo. Eu não vou mais por esse caminho, eu vou por outro. Ele foi eliminando caminhos até que ele chegou na criação da lâmpada. Um rapaz considerado lento, tardio nos seus raciocínios, reprovado no psicoteste, quando tentou ingressar na universidade, mais tarde tornou-se um dos maiores gênios que o mundo já conheceu. O nome dele foi Albert Einstein, o pai da física moderna. Foi reprovado no início da sua vida acadêmica. Já pensou? Aquele que o reprovou, mas ele não desistiu. Um jovem lenhador analfabeto até os 17 anos, idealizador, tornou-se um jurista e anos mais tarde tornou-se um dos maiores estadistas do planeta. O nome dele é Abraham Lincoln. Um dos maiores, se não foi o maior e melhor presidente dos Estados Unidos. Aquele que diz que eu tenho na mão a notícia do dia e tenho na outra mão a Bíblia. Eu governo os Estados Unidos com a notícia do dia e com a palavra de Deus. Tudo gente que tinha visão. Que tinha um objetivo. Como eu vou chegar lá? Eu não sei. Como vai ser? Eu não sei. Mas eu quero chegar lá. Vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. E eu vou fazer de tudo para acontecer. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda que não acreditem em mim, ainda que eu veja muitos problemas que me digam, olha, não vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Amém? Você pode louvar a Deus por isso? Olá, muito obrigado por ter você conosco. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nosso desejo é pregar a palavra de Deus, levá-la a todas as pessoas, sempre na certeza que Deus é aquele que transforma a nossa história, transforma a nossa vida, cuja palavra é poderosa para cada um de nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Afinal, queremos abençoar cada vez mais um número maior de pessoas no nosso dia a dia. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.